Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha. Já sentimos a presença de Deus neste lugar. Confesso que é a primeira vez que eu prego desse jeito. Eu acho interessante que pelo menos aqueles pregadores que não gostam do púlpito não conseguem sair, né? Tem que ficar no púlpito, né? Quero também parabenizar o grupo de varões, 9º aniversário, Herdeiros de Cristo, né? Herdeiros de Cristo. Lá em Munhoz é Unidos em Cristo, quase igual, né? E agradecer a confiança do pastor José Carlos, aleluia, todos os pastores aqui na retaguarda. Pastor José Carlos é nosso amigo, sempre sentamos ali próximos na sede, na reunião, e quando eu falto alguma reunião, na outra ele já pergunta, né? Então é o nosso guardião ali, amém? E os demais pastores, também o dirigente dos varões, regente de louvor. Nós estamos agora, o mês que vem, completando 10 anos os varões e 11 anos o Circo de Oração, que eu estou ali pastoreando na igreja já há quase 12 anos em Munhoz de Melo. Então estamos sentindo a alegria de Deus e lançamos o convite já, até o Catuaí, uma hora, cooperar conosco lá em Munhoz, em dezembro agora, nosso trabalho, 11º aniversário do Circo de Oração e o 10º dos varões, amém? Não tomar muito tempo os irmãos de pé, vamos ler a palavra do Senhor. O tema que nos foi passado, 2 Samuel, capítulo 6, e o verso 9. Amém? 2 Samuel, capítulo 6, e o verso 9. Amém? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como me virá a mim a arca do Senhor? Podeis assentar, dando glória ao santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos amados, eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Cada um prega de um jeito, e as pessoas são usadas da maneira que querem. Mas eu sempre digo, quando é passado um tema, a pessoa, o grupo de varões, Circo de Oração, orou e escolheu um tema. Eu confesso que vários trabalhos nossos, os pregadores chegam e digam: os irmãos escolheram um tema, mas eu senti de Deus que eu vou ler lá em outro lugar e prego em outra coisa que não tem nada a ver com o tema. Dá a impressão assim que aquelas pessoas oraram inutilmente para ter um tema. Não é melhor a pessoa orar e pedir a Deus que Deus dê a palavra exatamente sobre aquele versículo que foi escolhido? E Deus dá a palavra, pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Muitas vezes nós imaginamos que é de um jeito, mas é do outro. Eu sempre digo, Deus já me usou de inúmeras formas. Quando eu comecei a pregar o Evangelho em 1986, eu achava que o Evangelho tinha que engatar uma quinta e ficar direto assim na alta, e fazer o povo todo dar glória a Deus e pular. Mas com os anos eu aprendi que existem aqueles dias que Deus usa de forma diferente, aleluia. Deus usa conforme Ele quer, e a palavra dEle é maravilhosa. Deus usa vasos na igreja. Às vezes tem pessoa ali na igreja que não prega e não canta, mas ora muito, busca a presença de Deus, aleluia. Tem temor de Deus, a presença de Deus é viva na vida dele, amém? Nós vamos para a palavra. E temeu Davi ao Senhor. A palavra temeu, ela pode ter duplo sentido. E eu aqui, meditando esta semana na palavra, eu sempre digo para os meus filhos, tem um filho meu que é pregador, e ele escreve mensagens, e eu sempre digo, quando eu recebo o tema, eu não pesquiso em internet, eu peço a Deus que me ilumine. E a palavra temor, ela pode ter um duplo sentido. Ela pode ser medo, pode ser amor, pode ser respeito, pode ser várias coisas. E temeu
Davi ao Senhor. Então eu orando a Deus e comecei a escrever palavras do temor, do que é temor. A princípio eu fiquei imaginando, existe o temor que é medo. Nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 10, após Adão e Eva terem cometido o pecado da desobediência, e eu acho sempre engraçado que o ser humano, em todo tempo, ele procura atribuir a culpa aos outros. Eu tenho observado, nestes 30 e poucos anos, 37 anos já de ministério, que dificilmente as pessoas assumem a culpa. Mesma coisa que foi quando Satanás enganou a Eva, Eva enganou Adão, e então quando diz a palavra aqui no livro de Gênesis, e ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Eles tiveram medo de Deus, medo da voz de Deus. Por quê? Porque algo os acusava. E muitas vezes as pessoas têm medo da voz de Deus, têm medo da profecia, têm medo da palavra de Deus, porque ela pode atingir pontos que desagradam a pessoa. Mas nós vemos aqui, Eva não assumiu a culpa, Adão não assumiu a culpa, Eva transferiu a culpa a Satanás, Adão a mulher. Ao invés de assumir a culpa, se esconderam diante da face de Deus, tiveram medo. E muitos hoje têm medo, porque se escondem, ao invés de se humilhar, de dizer realmente erramos, realmente falhamos, somos pequenos e falhos, mas queremos de novo, Senhor, não ter medo da tua voz, mas ter temor, de alegria, de amor. É preciso muitas vezes mudar a atitude. Nós vemos na palavra do Senhor o temor dos olhos. Quantas vezes pessoas têm temor nos olhos? Nós vemos no segundo livro de Reis, capítulo 6, o verso 15 a 17. Eu vou ler a palavra. Uma passagem extraordinária na Bíblia. Ali Samaria foi cercada, e de manhã cedo, diz a palavra, segundo Reis, capítulo 6, verso 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Veja a palavra que Eliseu disse: não temas, não tenhas medo, não tenha temor. O moço viu a cidade cercada, o olhar dele tinha temor, tinha medo. Ele só viu inimigos. E muitas vezes na vida das pessoas é assim. Existem momentos que a pessoa olha para um lado e parece que está tudo fechado, olha para o outro e está tudo fechado. Luta financeira, luta familiar, doença às vezes assolando. A pessoa olha para a sociedade atual, parece que desvirtuou. O que era certo é errado agora, o que é errado é certo. Então a pessoa começa a ver tudo o que está acontecendo, e ele parece que vê como este moço está tudo fechado. Há um temor no olhar, o olhar dele vê as coisas, parece tudo negativo. Mas de repente Eliseu diz: não temas, abra os olhos, existe um exército de anjos que é maior do que o exército inimigo. O temor de Deus, aleluia, é maior. Quando nós tememos a Deus, nós temos um exército de anjos que nos cercam. Nós temos o poder de vislumbrar uma vida eterna. Quantas vezes a pessoa vê apenas o presente? Hoje pessoas vendem a alma até o diabo por terem honra, por terem fama, mas nós esperamos uma vida eterna. Muitas vezes momentos de provações, de cruz pesada, de choro, de lágrimas, de dificuldade, mas nós esperamos uma eterna vida que não vai ter mais lágrimas e sofrimento. Quando eu vi os hinos cantados aqui, eu senti a alegria do Espírito Santo. Lá não haverá mais choro nem morte, não haverá mais dor. Como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo.
sentir o poder de Deus e este temor que enche o nosso coração e dizer: Deus, eu estou sentindo a tua presença, o teu poder está aqui em nosso meio, nós sentimos a alegria do teu Espírito Santo. Irmãos amados, quando eu comecei no Evangelho, 1986, havia me passado uma filosofia. O pastor que pastoreava, ele era muito pentecostal. E ele dizia que o pastor que pregava lento, calmo, era geladeira. E eu achava que era assim. Mas só que um dia, eu estava sentado na igreja que eu comecei, El Paraguai para Cristo. Não estava aqui no nosso país. Eu fiquei 16 anos como missionário fora. E ali veio um pastor da Alemanha, e ele veio pregar na igreja do Paraguai para Cristo. E eu me recordo como se fosse hoje. Aquele pastor, ele pregava em alemão, que era a minha língua natal, minha língua de nascença. Eu até os 7 anos em casa com papai, mamãe, irmãos, só falávamos alemão. E havia um intérprete que traduzia em espanhol, que era a língua do país que eu morava. E havia outro que interpretava para o português, que ali tinha um grupo de pessoas que falavam alemão, outro que falava espanhol e o outro grupo que falava em português. E eu tive a honra e a felicidade de falar os 3 idiomas. Quando ele falava em alemão, eu entendia. O outro interpretava em espanhol, eu entendia também. Ele falava em português, eu entendia. E aquele pastor começou a pregar bem suave, bem lento. E ele falava sobre o amor de Cristo. Mas tinha algo diferente. Quando ele ia falando, o intérprete começou a chorar. O outro intérprete também. E ele continuou falando bem mansamente. Mansamente. Havia uma unção tão grande. De repente eu olhei para o lado, vi irmãs descendo lágrimas. De repente eu olhei para o outro lado, vi homens descendo lágrimas nos olhos. E de repente eu comecei a sentir algo diferente. Começou a passar um calor de mim assim. E de repente meus olhos começaram a chorar. E uma alegria tão grande, parece que aquelas palavras vinham do céu. Havia um temor de Deus naquela unção, naquela palavra, que ela vinha do céu. Aí eu disse: Deus, isto foi para me aprender que a tua palavra não é como eu penso, mas como tu queres. Tu usas um suavemente, tu usas outro do jeito que tu queres. Tu usas pessoas com calma, com paciência, e outros com poder pentecostal, mas é para a glória e honra do teu nome. Aleluia. Existe um poder que é mais importante que tudo, é a unção de Deus. Me recordo o dia que eu assumi a igreja de Munhoz de Melo, cidade difícil. Eu vim do Paraguai, cheguei ali e vi aquela cidade tão difícil. E o pastor ali comprou aquela igreja. Eu abri a porta da igreja, entrei e disse: meu Deus. E então eu orei e disse: Deus, a igreja não sou eu que pastoreio. A palavra, Senhor, quando eu tomar o púlpito, não é minha. A palavra é tua. A palavra é viva e poderosa. Eu apenas sou um servo. Tu vais cuidar da igreja e tu vais cuidar da palavra. E quem está cuidando é Deus até o dia de hoje. Aleluia. É Deus que cuida. É a palavra de Deus que mantém-nos de pé. Não é o homem. Já passei tantas coisas adversas, mas continuo de pé porque o Senhor me sustenta. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu sou mais santo nem mais perfeito, mas porque a misericórdia de Deus nos alcançou e nos guarda todos os dias. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo desde o começo aqui. Os hinos, tudo parecia tão gostoso quando os irmãos cantaram. A palavra que era falada aqui, parece que eu sentia alegria. E eu dizia: Deus, eu sempre gosto de sentir esta presença, porque há um temor, algo que desce, como Davi temeu. Nós tememos ao Senhor e Ele está aqui presente, visitando cada um de nós. Aleluia. Irmãos amados, existe um temor na sociedade moderna do futuro. Milhares de pessoas têm um medo do futuro. Tem pessoas que têm fortunas
e têm medo do futuro. Tem pessoas que são pobres e têm medo do futuro. Tem pessoas que estão na igreja e têm medo do futuro. Mas o futuro pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Eu sei que muitas vezes eu pensava comigo, nos anos que eu passei, meu Deus, se um dia acontecesse uma tragédia na minha família, e aconteceu, perdi um filho de 21 anos. Uma vez eu pensava comigo, se meu pai morrer antes, ou se a minha mãe morrer antes, quem vai ficar com meu pai? Meu pai faleceu antes e minha mãe depois, e pelos dois, o último suspiro de vida deles, eu estive no hospital e li o Salmo 23, e a minha mãe, a última oração que ela fez, saiu da cirurgia, depois não voltou mais para casa, ela orou para mim e disse: Jesus, usa meu filho para ganhar almas para ti, aleluia. Então não existe temor. Deus cuida do futuro. Deus cuida de cada um de nós. O amanhã pertence a Deus. Por que você está com medo? Eu sinto que o Espírito Santo fala com vida nesta noite. Aleluia. A palavra temeu. Davi temeu. Nós estamos pregando sobre temor. Existem vários tipos de temor. Irmãos amados, uma vez eu tive uma experiência de que existem coisas que nós às vezes chegamos a um limite. Eu tinha vindo para o Brasil e unido no ministério de Rolândia. Eu já era consagrado a pastor no ano de 1993. Eu já estou com quase 30 anos de pastorado. Mas quando eu vim para o Brasil, eu uni no ministério de Rolândia e demorou 3 anos. E eu não me preocupei. 3 anos para receber. Hoje, às vezes um obreiro para ser recebido, se num ano não é recebido, no outro ele já sai da igreja. Eu fiquei 3 anos tranquilo, disse: eu já sou pastor há tantos anos, que problema tem? Mas no dia que era para ser recebido, o pastor Milton disse que era para todos os obreiros irem no sábado. E na época eu só tinha a moto. E tinha meu filho que era meu parceiro, ele era novinho, hoje até ele foi embora. Ele foi para Cianorte, virou bombeiro militar. Mas ele me ajudava muito, em todo lugar que eu ia, ele ia na garupa da moto. Era o Renatinho Júnior. E ele estava sempre comigo. E nós viemos de moto, eu e meu filho, para a reunião em Rolândia. Saímos de Munhoz de Melo, eram umas 4 horas da tarde. E passei na minha mãe, na época ela estava viva ainda em Sabalde, meu pai também. E chegando ali, eu disse: eu já vou colocar a roupa certa. Coloquei paletó preto, camisa branca, bem branquinha. E disse: já vou daqui mesmo pronto, preparado. E resolvi passar ali pelo campinho. Quando cheguei, antes de Arapongas, ali tem uma estrada de chão, um pedaço. Eu disse para meu filho: vamos passar por aqui. Andamos uns 3 quilômetros de estrada de chão. De repente havia um trecho enorme, que havia chovido, parece que passou uma chuva de manga no meio ali, e havia feito um barreiro enorme. E eu disse para o meu filho: você desce, vai de a pé, e eu vou sozinho tocar esta moto. Então ele desceu e ficou, veio a pé atrás. E eu peguei e embalei com a moto. E fui um pedaço, aquilo barro voava para todo lado. Quando chegou mais no meio do barro, trancou para a lama da frente e a moto empinou e me jogou com paletó e camisa branca dentro de uma poça de barro. Quando eu caí lá dentro daquela poça de barro, que eu levantei, eu olhei assim, que estava, e ali a terra roxa, aquilo estava tudo vermelhinho. A moto deitada de ponta cabeça assim, a roda rodando aí, que barro para todo lado. Eu olho para trás, lá vem meu filho correndo. Ele chegou perto de mim, eu disse: filho, acabou, vamos voltar, não dá mais. Ele disse: pai, nós viemos até aqui, nós vamos chegar lá. Eu vou arrancar o paralama e você toca sozinho. E eu vou correndo de a pé, mas nós vamos chegar lá. Ele abriu a chave ali de lado, arrancou o paralama, ergueu a moto para mim. Eu montei em cima, aquilo voava barro para todo lado. Andei mais uns 500 metros, 1 quilômetro, já pegou pedra logo em seguida o asfalto. Ele veio correndo, montou na moto e nós chegamos em Rolândia, paramos no posto. Eu disse para o lavador: lava a moto enquanto eu vou me lavando. E eu joguei água ali, aquela água descia vermelha, descia até foi limpando. Cheguei lá em Rolândia, na sede, estava limpinho, mas todo molhado.
bonito, paletó pretinha, camisa branquinha, mas eu consegui fazer o que era para ser feito. Depois eu comecei a pensar, eu disse, muitas vezes é assim na vida da gente. Nós chegamos a um percalço, existem momentos na vida que tudo vai bem. De repente você vê um obstáculo, e de repente uma luta vem grande sobre tua vida. Você parece que vai parar e não consegue ir mais à frente. Mas se alguém chega e diz, você vai vencer, você vai conseguir, alguém vai te ajudar, o teu temor desaparece, aleluia. E nós temos um Espírito Consolador que nos ajuda, aleluia. Às vezes você pode estar olhando na tua vida e diz, chegou ao limite. Está difícil demais, eu tenho sofrido, ou com esposa, ou com filho, ou com condição financeira, ou não sei qual é psicológico, porque hoje tem centenas de pessoas que acordam cedo, não tem mais coragem de levantar, uma pressão enorme vem sobre a cabeça das pessoas, o demônio tem lutado de todas as formas para desanimar, e você diz, não dá mais jeito, mas o Espírito Santo diz, tem jeito sim, levante-se, continue, o temor é só o teu olhar, aleluia. Às vezes você olha assim e diz, não dá mais, mas dá sim, tem jeito de vencer. Naquela noite, depois da reunião, eu cumpri os meus compromissos, nós fomos embora, eu e o Renatinho, de Rolândia a Munhoz de Melo, debaixo de chuva torrencial de moto. Chegamos em Munhoz de Melo como se fosse, eu dizia para ele, se nós cair, nós vamos fazer igual duas pedras de gelo, tac, tac, mas vencemos. Conseguimos vencer, porque havia ânimo em alguém que não desanimou. Por isso que eu digo, não olhe para o futuro e desanime. Talvez tenha prova na tua vida, mas Deus é contigo. Existem pessoas que vão te animar, existem momentos de vitória, aleluia. A palavra do Senhor diz em Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Sabe qual o maior erro que eu acho num pregador? Não estou aqui criticando ninguém. Quando o pregador prega para agradar auditório. Eu já chamei pessoas para pregar na minha igreja. Depois que terminou o culto, ele disse, pastor, será que eu agradei o povo? Oh, meu Deus do céu. Se eu prego num lugar, não estou nem preocupado. Eu estou preocupado se eu estou agradando a Deus, se Deus está usando, se a palavra está falando com alguém. Não é como eu quero. Eu não estou pregando por fama, eu não estou pregando por interesse. Jamais, se eu for um dia pregar num lugar, eu me preocupo em olhar, fulano, o pastor está aí, eu vou pregar bem porque ele vai me chamar para pregar. Não, a obra de Deus, olha, diante da honra vai a humildade, aleluia. A humildade é o temor de Deus. Quando a pessoa é humilde, ele cabe em qualquer lugar. A pessoa humilde, ele pode... Eu sempre digo, tem pessoas muito ricas e são humildes. E tem pessoas pobres que são orgulhosas e arrogantes, que você não consegue chegar perto deles. A humildade está dentro da pessoa. Pessoa humilde, diante da honra, vai a humildade. Aleluia. Temor, respeito. Provérbios 14:27 diz, o temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Às vezes as pessoas acham que Davi, por que Davi tinha certos privilégios? Outras pessoas, eu um dia questionei, disse, Deus, mas tem pessoa que você matava, e Davi fez algumas coisas e não matou não. Mas Davi tinha um coração segundo Deus. Tinha um coração cheio de amor, cheio de respeito, tinha temor. Às vezes alguém está numa posição, Deus te colocou num pastorado, num ministério, porque você tem temor. Porque você tem temor aos líderes. Olha, Davi um dia, Saul perseguiu ele, queria matá-lo com o exército. E Saul entrou numa caverna, e Davi estava no fundo da caverna. E os companheiros de Davi disseram, olha aí, Deus entregou Saul na tua mão, vai lá e mata ele. E Davi foi sorrateiramente, chegou lá, cortou a orla da veste de Saul. Mas depois que ele cortou, ele voltou, doeu o coração. Sabe o que é isso? Temor do Senhor. Temor.
ele teve respeito e disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor, aleluia. Então o temor a Deus leva sinceridade, leva temor, respeito. Como é bonito, eu sempre digo, eu abri igreja em Santa Fé, nunca visitei outra igreja com a intenção de tirar membro de lá. Tem pastor que quando ele vem na tua cidade para abrir igreja, a primeira coisa, ele vem visitar a tua igreja para tentar tirar membro da tua igreja. Faz a tua parte, o temor do Senhor é que manda em toda, aleluia. Quando nós respeitamos, quando nós temos temor, nós buscamos a presença do Senhor. Olha ali está, buscando a presença do Senhor, aleluia. Quando se busca a presença do Senhor, o temor vem conosco, ele vem em nossa vida e nos dá força, aleluia. Jacó um dia teve medo de descer ao Egito, e Deus disse para ele, em livro de Gênesis 46, verso 3, e disse-lhe: eu sou o teu Deus, o Deus de teu pai, não tema descer ao Egito, porque eu farei de ti uma grande nação. O futuro a Deus pertence. Às vezes nós tememos fazer alguma coisa, mas Deus diz: não temas, não tenhas medo, não tenha desânimo. Quantas vezes as pessoas dizem: este é o último ano, eu estou entregando tudo, não dá mais, me frustrei. Eu nestes 11 anos que eu estou ali com círculo de oração e grupo de varões, eu já tive cada coisa que até eu ficava pasmo de ver. Há uns 5 anos atrás, tinha um casal, eles eram muito amigos meus. Ele era o dirigente dos varões e ela a dirigente do círculo de oração. Ironicamente, um pastor de outra igreja, sem ética, foi lá e profetizou para eles uma semana antes que não era a igreja que era para eles estarem. E eles entregaram, tudo pronto, já uniforme, tudo pronto. Uma semana antes me chamaram na casa deles e disseram: pastor, nós estamos saindo da igreja e estamos entregando os cargos. E aí, eu tinha que assumir uma semana antes, pessoas tristes, mas foi um dos melhores trabalhos. A segunda assumiu, e Deus cumpriu, aleluia. Às vezes nós tememos, às vezes nós ficamos com medo, às vezes temos tanta maldade, tanto fingimento, tanta falsidade, tanta falta ética, mas continue buscando ao Senhor com sinceridade, com humildade, que a humildade um dia vai aparecer, aleluia. O orgulho desaparece, a ostentação desaparece. Tudo aqui, eu sempre digo para meus filhos, a vida aqui é como um sonho, a nossa vida é eterna. Nós passamos rápido por esta vida, mas nós temos uma certeza, nós temos bilhões de anos para frente. Então, vale a pena nós continuarmos firmes na presença do Senhor, aleluia. Buscando a presença do Senhor é ali a palavra-chave. E eu estava lendo aqui a palavra do Senhor. Nós logo vamos terminar. Eu poderia pregar mais de hora, eu sempre digo, mas eu gosto tanto de o máximo uma hora, aleluia. Porque eu acho que eu vejo Deus falando através de um hino, que é 5 minutos, máximo. Tem pessoa que sente a presença de Deus com um hino. E por que o pregador tem que ficar enrolando 2h30? Por quê? Tem que pregar a palavra de Deus no tempo certo, na hora certa. Deus usa conforme Ele quer, aleluia. E tem o tempo certo que Deus falar conosco, aleluia. Aqui a palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 2 e o verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja bem, em cada alma havia temor, e eles estavam juntos, unidos. Sabe o que faz descer a unção do Espírito de Deus na igreja? É a união. Eu sempre digo na igreja que eu prego, digo: irmãos, não é interessante ter 100 pessoas e 30 murmurando. Se tiver 10 ou 15 na igreja, e os 15 que foram na igreja dizem: eu vou lá para adorar a Deus. Se tiver 5 pessoas na igreja, dizem: eu fui lá, mas eu fui lá para louvar, eu fui lá para agradecer a Deus, porque cada culto que eu vou para agradecer a Deus.
Se nós estamos com 10, com 15, tem pessoa que chega no culto, se tiver 10 pessoas, diz, hoje não adianta fazer o culto. Tem dia que chove, tem 6 pessoas, 7 na igreja, a pessoa diz, não adianta fazer o culto. Meu Deus, se tiver 3 pessoas na igreja, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles, aleluia. Então o temor do Senhor é quando nós estamos todos reunidos no mesmo sentido. Quando a pessoa está reunido para buscar e adorar a Deus e agradecer a Deus, há alegria. Como é gostoso, às vezes nós fazemos, o irmão Josias mesmo fala, ele é o tocador lá já todos esses anos, 12 anos já está conosco ali, e ele sempre está tocando. Ele diz, nós cantamos com alegria os hinos da harpa, nós cantamos com gozo, e parece que aquela comunhão faz com que haja um cantar dos anjos celestiais juntamente conosco. É o temor do Senhor. E aqui, quando eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, começou a aparecer maravilhas e sinais. O Espírito do Senhor começa a trabalhar. E nós vemos desta união, surgiu o Pentecostes. Pessoas foram tomadas em línguas estranhas, foram cheias do Espírito Santo e anunciavam o Evangelho. Hoje muitas vezes vemos tanta desunião, tanta murmuração, tanta crítica, ao invés de dizer, eu estou vivo. Eu tenho duas, eu sempre olho assim e digo, meu Deus, tem 2 bolinhas aqui que são fantásticas. Ó, é uma filmadora incrível. Isso foi Deus que me deu. Eu tenho 2 pernas que eu posso andar. Eu sei que muitas vezes há dificuldade, tem pessoas que têm tanto sofrimento. Tenho 2 braços, então é hora de ir na igreja e dizer, Deus, esta água que eu tomei agora ali, eu agradeci a Deus, porque é Ele que nos dá o ar para respirar. Então vamos à igreja, não é para dizer, o irmão lá cantou desafinado, ou o irmão fez aquilo lá, não gostei da pregação que o pastor pisou no meu calo hoje. Não, você vai na igreja para buscar a Deus em temor e em sinceridade. Quando se busca a Deus em sinceridade, o nosso objetivo único e exclusivo é honrar a Jesus que morreu na cruz por nós. Como eu disse, quando aquela mensagem, aquele homem pregava, a gente sentia aquela alegria. E então eu disse, Deus, existe uma coisa que nós precisamos buscar. Eu sei que talvez hoje a minha vida é muito mais corrida do que era antes, mas eu teve períodos que eu passei 70 dias em jejum, da meia-noite às 6 horas da tarde, sem água e sem comida, e recebia poder para expulsar demônios, para orar por pessoas enfermas. Descia às vezes do púlpito, ponhava a mão em cima de 4, 5 pessoas, e elas eram batizadas no Espírito Santo, aleluia. Quando nós buscamos com temor e sinceridade, o Espírito do Senhor desce e enche vidas, aleluia. Irmãos amados, eu quero contar a passagem para nós terminar. Muitas vezes já falei, em muitos lugares, da forma que eu fui batizado no Espírito Santo. E já sofri muito depois disso. Muitas vezes fui questionado. A minha esposa mesmo dizia para mim, você orou pelo teu irmão, ele ressuscitou, e por que não orou por nosso filho? Mas eu orei também. Mas era a hora de Deus. Era a hora de Deus, e quando é a hora de Deus, ninguém impede. Eu me batizei no ano de 1986, em São Alberto, no Paraguai. E logo tinha um desejo imenso de fazer a obra de Deus. E veio para aquela cidade um pastor, 70 e poucos anos, e ele não dirigia, ele tinha um fusquinha amarelo. Naquela época, um Fusca, uma Brasília, era coisa grande. Hoje é relíquia, né? E ele não dirigia e pediu para mim ser o motorista. Ah, que alegria! Onde ele ia, eu ia. Eu ia dirigindo, ia para São Alberto, para Santa Maria, para São Francisco, para todo lugar. E ele era um pastor muito pentecostal. Orava para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E eu havia me batizado e não recebi o batismo no Espírito Santo. E nós lá, naqueles idos, não é que eu sou saudosista, mas era diferente. As vigílias, as pessoas iam numa vigília, faziam num sítio, e eles começavam 10 horas da noite cantando corinhos, cantando hinos, aí iam até 3 horas da manhã, aí serviram um café gostoso, com bolachinha, pão, café,
Aí das 3:30 da manhã até clarear o dia, tudo de joelho. Enquanto não saía o sol, não levantava. E então as pessoas ali começavam a buscar, e recebiam o batismo no Espírito Santo. E eu ia junto, e eu então dobrava o joelho e começava a orar: Jesus, me batiza no Espírito Santo. Eu via as irmãs perto de mim, só dobrava o joelho e começava a falar língua estranha. Eu falei: meu Deus, será que eu estou tão errado assim? Não falo língua estranha. E eu buscava. Aí numa vigília eu dobrei o joelho e comecei 4 horas da manhã. De repente eu vi um fogo descer assim, em cima de uma montanha. Desceu em cima de mim assim, e eu senti um arrepio. E eu comecei tipo um choque elétrico. E eu comecei a chorar, mas não falei língua estranha. E o pastor disse: você quase falou. Você teve a alegria do Espírito Santo, mas não foi batizado no Espírito Santo. Aí o tempo passou e eu já estava desanimando. Disse: não, eu acho que isso aí é ficção. Eu acho que essas irmãs ficam emendando aí. Só dobra lá e já começa. Aí eu já comecei. Tinha umas irmãs ainda que tinham uma língua estranha falsa, né? Elas chegavam na igreja lá, dobravam o joelho e já começavam. Dali a pouco levantava e dava dando risada. E eu falei: acho que não é nada disso. Esse negócio de batismo no Espírito Santo é puro fingimento. E eu comecei a pensar, falei: meu Deus, eu busco tanto e não recebo. E então eu decidi vir embora para o Brasil e vir para um seminário. Na época o seminário em Cianorte chamava-se isso, em 1988. E eu vim para o Brasil, passei em Foz do Iguaçu, pedir carta para o meu pastor. E eu me decepcionei um pouco com o jeito da igreja. E vim aqui para o norte do Paraná, em Maringá, onde minha irmã residia. Também não deu certo as minhas finanças. Voltei para o Paraguai. Desci em Hernandares, e de Hernandares a São Alberto, onde eu residia, era mais de 100 quilômetros de estrada de chão. E era tudo terra vermelha, e havia um período de seca, e andava aqueles ônibus velhos. E eu entrei naquele ônibus, quando eu cheguei em São Alberto, só tinha os dentes brancos. Meus olhos estavam assim, eu olhei no espelho e assustei, parecia um zumbizão. Havia grudado tanta poeira, assim, eu esfregava com suor, ficou tudo amarrom assim. Eu cheguei em casa 4 horas da tarde em São Alberto. Nós morávamos próximo da cidade de uma chácara. E a minha mãe disse: Renato, vai vir um pastor de Cascavel, no Paraná, pregar aqui na igreja Paraguai para Cristo hoje. Eu disse: não vou não. Eu estou morto e cansado, eu vou dormir. E fui dormir. E ela com meu irmão mais novo. Meu irmão tinha na época 18 anos, e eu tinha 22 por aí. Eu fui dormir e eles foram na igreja. Este pastor começou a pregar. Quando terminou o culto, ele disse: o Espírito Santo está me revelando que vai recolher alguém dessa igreja. Imagine, se hoje dissesse isso e não falasse para quem, você voltasse para casa pensando: será que eu que vou morrer à noite? Mas o pastor disse isso. Disse: olha, Deus vai recolher uma rosa desta igreja. Chamou as pessoas na frente, e meu irmão foi junto para orar. Quando ele desceu do púlpito para orar por meu irmão, minha mãe sentada no banco. Minha mãe era crente desde os 12 anos. Morreu com 85 anos, com 73 anos de crente ela foi. E minha mãe sentada no banco viu meu irmão de branco subir e passar o forro e ir embora. E ela começou a chorar em desespero, e o meu irmão foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas estranhas, a chorar, e a minha mãe disse: é meu filho que vai ser retirado. Eles saíram da igreja. Enquanto estavam caminhando para casa, dava 1,5 km de casa, meu irmão disse: será que não é o pastor Evino, que já era de idade? E a minha mãe calou, sabia que era ele. Quando se aproximaram 100 metros da casa, isso é um testemunho real. Não estou aqui tendo ficção nem nada, uma coisa viva e verdadeira. Eu sempre digo: se eu pregar um dia uma coisa que não é verdadeira, quero que Deus me cobre diante do dia do juízo. Meu irmão, uns 100 metros antes de chegar em casa, começou a cantar o hino 400 da harpa. Com Jesus estou firmado e forte, não temo mal é a morte. E começou a andar bem ligeiro na frente, e a mãe chorando atrás dele. Ele entrou para dentro de casa. Lá na época não tinha nem energia elétrica, nem água encanada. Era um poço fora que puxava água com saril, e o lampião a gás
Tinha um bujãozão de gás e o lampião em cima. Meu irmão acendeu o lampião a gás e disse para minha mãe: eu estou me sentindo muito mal, eu vou morrer. E deitou na cama e partiu. Minha mãe chegou no meu quarto, eu estava dormindo pesado. Eu tinha vindo do Brasil, passado aquela poeira, estava cansado. Minha mãe me chacoalhou e disse: Renato, o Irineu morreu. Eu acordei de susto. O que aconteceu, meu Deus? Corri no quarto dele, mexi ele, escutei o coração, não batia mais. Nós éramos muito unidos, cantávamos juntos. Eu saí para fora, meu irmão correu buscar o pastor, meu pai chorando, minha mãe chorando. Eu olhei as estrelas lá em cima, brilhando. Eu pensei: existe alguém olhando para a gente? Existe um ser lá em cima que olha para a gente? Tem alguém lá em cima que tem amor pela gente? Eu disse: Jesus, eu vou fazer um voto agora. Eu até hoje achei que ser dizimista não precisava. Eu dizia: Deus não precisa da minha mixaria, Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa mesmo, eu é que preciso de Deus. Esse é o conceito errado. A gente pensa que Deus não precisa do dízimo nosso, que Deus é rico e poderoso, mas é nós que precisamos. Eu disse: Deus, até hoje eu questionei, mas se tu devolveres meu irmão à terra, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganhar daqui para frente. E também, Deus, eu jejuei 1 ou 2 vezes até 9 horas da manhã. Eu era magrelo, imagina, desse tamanho, eu pesava uns 50 quilos, era um esqueletão. A turma me chamava bambu de cutucar estrela. Era magrelão. E eu fui jejuar um dia até 9 horas, quase morri, pensei que eu ia desmaiar. Disse: não dá não, ficar sem água e sem comida, 9 horas eu já estava assim, ó. E eu disse: Deus, se tu me devolveres meu irmão à terra, eu vou dar o dízimo de tudo e vou jejuar 2 dias e 2 noites sem água e sem comida. Voltei na beira da cama, com medo. Eu não tinha passado ainda por morte familiar. Dobrei o joelho na beira da cama sem palavras. Quando eu dobrei o joelho na beira da cama, desceu algo como se fosse um choque elétrico na minha cabeça. Minha língua virou como se fosse de um papagaio. Eu queria falar uma coisa, meu consciente estava consciente, mas minha língua falava outra coisa. E eu comecei a sentir de repente uma leveza. E eu comecei a me cantar. De repente uma voz grossa, limpa, suave disse assim: porque Jesus vive, Ele viverá. E meu irmão assentou na cama. Quando meu irmão sentou na cama, nós nos abraçamos, fomos tomados pelo Espírito Santo. Ele e eu começamos a falar em mistério. Quem entrava no quarto recebia a presença do Espírito Santo. As pessoas que vinham ali assustadas, entravam no quarto adentro, já eram tomadas pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos amados, às vezes parece que não há um ser cheio de amor olhando por nós, mas creia, existe um ser que olha por você. Às vezes você já questionou, nas horas amargas: será que Deus se esqueceu de mim? Deus está com seu olhar cheio de amor. E o Deus que eu prego é um Deus tão cheio de amor que deu seu único filho por mim e por você. Tem gente que prega um Deus carrasco, que só mata, que só destrói, mas eu prego um Deus que te abraça e diz: vem chorar nos meus ombros, aleluia. Esse Deus que na hora difícil está ao teu lado e te ajuda. O temor do Senhor faz com que nós aceitamos a presença dEle e a alegria do Espírito Santo. Você acha que depois que você recebe uma grande bênção, inimigo, eu digo, demônios estão em volta sempre. Já vou terminar, minha hora já está terminando. Tinha vindo o pastor, irmãos, encheu a casa, porque o meu outro irmão havia avisado que tinha morrido, meu irmão mais novo, mas todos chegaram ali, receberam a alegria do Espírito Santo e ficaram todos contentes, conversando. Quando eu olho no relógio, 00:10.
minha boca estava seca. Eu não tinha um pingo de saliva na boca. Eu estava com uma vontade de tacar 1 litro de água fria na garganta. E eu lembrei, Deus do céu, eu fiz um voto de ficar 2 dias e 2 noites sem água e sem comida. E os demônios vieram assim, você é doido, rapaz, você vai morrer. Cara, toma água logo, rapaz, você vai morrer. Eu disse, não, Deus, não, nem que eu morra, mas eu vou fazer. Eu vi meu irmão ressuscitar. Eu não vou falhar contigo, Deus. Eu vou fazer, Deus. Quando eu deitei na cama, 2 horas da manhã, desapareceu o forro em cima de mim, e eu vi uma multidão de anjos cantando e tocando, acordado. Vi a glória de Deus como se fosse o arrebatamento da igreja. Você acredita? Eu não tive um pingo de sede, não tive fome. Começou no sábado. Na terça-feira, quando eu fui entregar o jejum, eu desci para baixo, olhei a água do rio cristalina, correndo assim. Eu voltei em casa, tomei um copo d'água normal. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo me fortaleceu. Existe algo diferente, existe algo sobrenatural. Às vezes nós pensamos que é de um jeito, mas do jeito de Deus é diferente do nosso. Deus sabe todas as coisas e Ele cuida de nós, aleluia. E eu posso dizer que em todos os momentos mais tristes da minha vida, o Espírito Santo me ajudou. Quando meu filho de 21 anos estava sendo velado, eu ouvia a voz de Deus me ajudando e me fortalecendo. Nos dias seguintes eu disse, eu vou fazer por ele e por mim. E fiz, e estou fazendo, continuo de pé. Os anos passam e eu cada dia mais perto estou da presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, aleluia. Se nesta noite, não sei porquê, a mensagem foi esta. Talvez você tenha medo do futuro, temor, insegurança. Posso te garantir, existe um ser superior que está com seu olhar como chama de fogo, que vê você, na hora que você amanhece o dia e diz assim, hoje não estou com força nem para levantar. Dali a pouco você levanta, porque uma mão poderosa te levanta e te dá força, aleluia. É o Espírito Santo Consolador. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas envio o Espírito Santo Consolador, que estará todos os dias convosco até a consumação do século. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor José, por ter confiado. E esta palavra não é nossa, é do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero fazer apenas um apelo nesta noite. Depois eu vou passar, se o pastor sentir de orar, amém. Tem alguém nesta noite que está parado, afastou-se. Às vezes as tristezas, as decepções, que hoje vemos pessoas frustradas. Eu vejo mais pessoas paradas em casa, dizendo, eu sirvo melhor a Deus em casa, porque eu fui lá na igreja, havia defeito, naquele defeito, naquele defeito, naquele defeito. Meu Deus do céu, parece que ele não tem defeito, né? Se tem alguém que parou, quer reconciliar com o Senhor nesta noite, a palavra falou contigo. Ou se tem alguém que nunca aceitou Jesus, que tem este Senhor soberano que olha por você e quer dar esse passo nesta noite, levante a tua mão, vem aqui à frente. Talvez não tenha, não sei. Olhando aqui, parece que todos são já evangélicos. Eu tenho dito, está tendo uma dificuldade tão grande de vir pessoas que não são evangélicas mais na igreja. São raros, né? Mas continuemos orando, buscando a presença do Senhor. Não tem ninguém nesta noite? Última oportunidade. Deus abençoe. Agradeço de coração. Orem por nós. Orem por nossa festividade. Pastor José sentiu de ir lá, pelo menos com o carro, conhecer lá. Não conhece ainda, né? Aí, não conhece a igreja nova. Nós construímos uma igreja nova já ali, muito bonita. Não é bonita igual, nem grande igual essa, mas também é um tempo para adorar o Senhor. Amém? Deus abençoe os varões. Deus abençoe o trabalho amanhã do círculo de oração. Que Deus use muito, mais do que me usou hoje, pregador ou a pregadora que virá amanhã.
Eu não tenho inveja. Sempre digo, quando a pessoa é humilde e sincera, eu fico contente que Deus use de verdade. Que é para a glória de Deus. Aleluia. E Deus abençoe a todos no nome de Jesus.